Barbieri, boa noite. Eberson, aqui da 102 FM, mais uma vez prazer falar contigo. Eu sei que até pode parecer uma situação de chover no molhado, mas o Bragantino chega nesse momento do campeonato com 6 empates em casa, são 2 derrotas entre as últimas aí para o Juventude e para o lanterna da competição, a equipe que é lanterna da competição, que até aqui nesse momento não tinha nenhuma vitória e tinha somado apenas 7 pontos desse campeonato brasileiro da Série A. O que é que acontece com o time que, de repente, tem até as piores apresentações no campeonato jogando em casa e que hoje fez uma partida que eu até analiso como ruim perante a equipe lanterna da competição? Por que é que o time não desenvolve nos jogos em Bragança Paulista? Boa noite. Boa noite, Eberson. A sua análise está correta, os fatos são exatamente esses. A gente tem procurado buscar uma solução. Eu acho que a gente tem conseguido sair na frente, mas não tem conseguido sustentar o placar, nem tampouco definir o jogo, e esse é um problema evidente. O adversário, quando está perdendo, tem se lançado aos ataques, tem dado os espaços para a gente tem sido incapaz de conseguir definir os lances com qualidade para aumentar a vantagem que a gente tem, ficar de uma forma mais confortável, e também não tem conseguido defender, tem tomado decisões ruins, especialmente no final do jogo, em relação às bolas paradas, enfim. Eu acho que a gente tem tido atuações distintas contra as equipes da parte de cima da tabela e as da parte de baixo da tabela. E esse é um problema sério, porque a gente precisa entender que o Bragantino é o Bragantino e precisa jogar com a mesma intensidade, com a mesma agressividade, com a mesma dedicação em todos os jogos. Eu acho que a gente tem oscilado, especialmente nesses jogos que você citou, durante os jogos. Não acho que a gente tenha entrado assim de início, acho que no início do jogo a gente foi bastante superior à equipe da Chapecoense, mas depois, ao longo do tempo, foi deixando isso se perder e foi aceitando que eles crescessem no jogo e criassem as oportunidades, o que fez com que efetivamente a gente fizesse um jogo aquém do que a gente é capaz. Maurício, boa noite. Sérgio Loredo, da equipe Futebol Total. O meu questionamento é, você consegue explicar como um time do G4 consegue hoje sofrer 22 finalizações do lanterna do campeonato? O Cleiton, se não tem o Cleiton, com todo o respeito, acho que a Chapecoense, se tinha um time que merecia ganhar hoje, era a Chapecoense. Nós falamos na transmissão aqui, e não é vontade, mas talvez aplicação, determinação. O torcedor também, muitas vezes, parece que tem jogador em campo hoje. Os 13 dias parece que fizeram mal para muita gente. Eu queria que você tentasse explicar como que consegue um time de G4, dentro da sua casa, fazer 12 finalizações e sofrer 22 naquele que, teoricamente, é o pior time do campeonato. É simples, consegue tendo uma atuação inferior à do adversário. O adversário conseguiu encontrar dentro da sua proposta, que era explorar os contra-ataques, e nós erramos bastante para dar os contra-ataques para eles. Mesmo ganhando de 1-0, a gente entrou num jogo de ida e volta, um jogo de ida e volta em que eles jogavam um jogo quase que quebrado, deixavam muitos na frente, a gente não matava, e quando tomava o contra-ataque eles tinham muitos. Eu acho que a gente não soube conter esses contra-ataques, isso fez com que eles gerassem esse número de finalização. Você tem razão. Independente dos lances em que a gente tomou o gol, eles já tinham criado outras oportunidades, e muito em função de erros que a gente acabou cometendo durante a partida. Barbieri, boa noite. Bruno Crespo, Rádio Alfa Mix. Gostaria que você comentasse aí sobre esse segundo turno hoje aí. A equipe não começou com o pé direito, acabou perdendo para a equipe da Chapecoense. Um segundo turno que todos os treinadores aí dizem que é o campeonato fica mais difícil. Hoje o Lanterna ganhou da equipe do Red Bull Bragantino. E se você me permite também a segunda pergunta, eu já elogiei você muitas vezes pela uma substituição que você fez e acabou dando certo. E hoje você tirou o estreante Emiliano Martinez, que fazia uma grande estreia, e acabou colocando o Ítalo, sendo que todos acho que pensou que o Ítalo entraria no lugar do Gabriel Novaes. Você não acha que com essa substituição você chamou mais a equipe da Chapecoense para dentro do seu campo, só com o Ramírez ali na cabeça de área? Bom, o Emiliano estava começando a apresentar um desgaste grande, até pelo ritmo do jogo, do tempo de treinamento, que ele ficou parado. Ele ficou parado alguns dias antes de se apresentar aqui. E eu precisava fazer uma troca, eu não tinha
jogadores da posição no momento. A ideia foi trazer o Coelho para dentro, porque o Coelho já tinha jogado de segundo volante, e deixar o Praxedes um pouquinho mais à frente, porque o Praxedes não treinou a semana inteira com entorse no tornozelo, vocês tiveram essa informação, e eu não queria colocar ele numa condição em que ele teria que dividir mais bolas e ser mais agressivo. Com isso, o Gabriel veio atuar do lado, da mesma maneira que ele atuou contra o América, fazendo gol, ele treinou assim em muitos momentos da semana, essa foi a troca. Eu acho que, na verdade, eu não fiz um movimento para recuar a equipe, pelo contrário. Foi um movimento para tentar manter o padrão e ainda tentar ter efetividade no ataque. Mas eu acho que a gente fez uma falta desnecessária, vamos dizer assim, na lateral do campo, que ocasionou o primeiro gol de bola parada. E depois um erro também num segundo gol, já com o jogo praticamente terminado. 2 erros fatais que a gente cometeu, mas não foram os únicos, falei isso anteriormente. Eu acho que a gente errou demais durante o jogo. Boa noite, Barbieri. Rodrigo Seixas, Correio de Atibaia. Hoje o ataque, você começou com um ataque um pouco diferente, né? O Gabriel Novaes, o Vitinho, e no intervalo você tirou o Vitinho e botou o Praxedes. Sem o Claudinho, que era uma peça importante no ataque, você está tendo que remontar algumas questões, algumas posições lá na frente, e você teve essa semana para ensaiar isso. Além de alguns outros meses já que o Claudinho deixou o Bragantino. Mas o ataque, em alguns momentos, ele tem dificuldade, principalmente hoje no segundo tempo. Faltavam algumas jogadas, alguns encaixes. Como é que você vê essa questão do ataque e como é que você vai remontar ele no restante dessa temporada? Eu estou buscando as soluções. Eu acho que eu já falei isso anteriormente, talvez nem todos tenham participado, mas eu dei algumas entrevistas. Esses 15 dias não foram o que a gente esperava, no sentido de poder contar com todos os jogadores e poder efetivamente realizar o que eu gostaria e as trocas, né? A gente teve, o Ítalo ainda estava no DM, a gente perdeu o Evangelista, que não voltou. O Praxedes teve um entorse no tornozelo, ficou a maior parte da semana sem treinar. O Arthur e o Ortiz foram para a seleção. O Gabriel ganhou a posição durante a semana, mas eu tentei fazer os ajustes que eu podia naquele momento fazer, né? Eu ainda tenho o Aidar fora, sem condição de jogar, enfim, tenho outras questões. O fato é que eu não consegui ter o elenco todo para poder fazer todo esse trabalho. A gente tentou, à medida do que a gente tinha, buscar soluções. E eu acho que esse foi o problema, porque eu acho que a gente começou o jogo bem, criando, dominando o jogo, só que à medida que o tempo foi transcorrendo, a gente deixou de fazer aquilo que deveria, que era circular a bola com velocidade, que era procurar terminar as jogadas, dar peso à área deles, e começou a errar demais, e começou a dar muito espaço para os contra-ataques. Isso fez com que o jogo ficasse aberto, e a gente, em 2 situações de bola parada, que são situações que normalmente a gente não sofre gols, a gente acabou errando e sofrendo os gols. Barbieri, boa noite, é o Danilo do GE. Você falou sobre o Emiliano, né, que ele acabou saindo por estar ficou um tempo parado antes de se apresentar ao Bragantino. Mas eu queria que você fizesse uma análise dessa estreia dele, né? O que você achou da atuação dele, principalmente aí no primeiro tempo, que foi quando ele jogou mais. E você falasse como que ele se encaixa na equipe, das características dele, com as características da equipe. Eu acho que ele teve uma boa atuação, por isso até que eu acho que as pessoas talvez não entenderam a saída, mas foi por conta exatamente disso, do desgaste de estar conseguindo já sustentar o ritmo, a maneira que o jogo exigia, até porque o jogo ficou aberto, como eu disse anteriormente. Ele é um jogador que se posiciona muito bem, tem um bom passe, tem uma boa leitura de jogo, distribuiu excelentes passes, tem boa leitura para antecipação também, antecipou algumas bolas. E eu avalio a estreia dele como positiva, se é que a gente pode tirar algo de positivo no dia de hoje com esse resultado, mas eu acho que o Emiliano cumpriu o papel dele, até por ter chegado há pouco tempo, praticamente só treinou essa semana. Na semana anterior ele estava realizando uma série de exames, então eu acho que ele conseguiu se encaixar bem dentro da equipe, conseguiu encontrar os espaços e nos ajudar até onde ele pôde sustentar na questão física. Boa noite, Barbieri. Angelito, da TV Bandeirantes. O resultado hoje não lhe agradou muito, não é? Mesmo porque você não esperava uma Chapecoense da maneira que ela veio. Sendo assim, você tem mais algumas partidas aí
que são com adversários que estão numa situação incômoda na tabela. Já dá para traçar o que será este retorno para o Bragantino, uma vez que você já enfrentou as equipes no primeiro turno, agora tem a volta, dá para traçar mais ou menos a partir de hoje o que virá pela frente? Vai vir pela frente muita dificuldade, até porque muitas das equipes mudaram. Posso falar do próximo adversário, que é o Bahia, mudou o treinador, mudou uma série de jogadores, chegaram jogadores novos. Então a gente precisa ver, não é o mesmo padrão da equipe que atuou no primeiro turno. Eu acho que a gente vai enfrentar uma série de jogos que vão ter essa característica, né? Muitas equipes mudaram os jogadores, outras treinadores, algumas a maneira de jogar. O segundo turno normalmente é um pouco mais tenso, vamos dizer assim, porque efetivamente a competição acaba encaminhando para o final e você tem as equipes ou brigando na parte de cima tentando buscar alguma coisa ou na parte de baixo tentando a sobrevivência. Agora cabe a nós buscar soluções que a gente precisa efetivamente, porque eu concordo com a análise de vocês, a gente não fez o jogo que é capaz de fazer e a gente vem tendo resultados em casa que deveriam ser diferentes. Isso não é só a minha opinião, estendo a vocês que já manifestaram ela, e também é o sentimento dos jogadores dentro do vestiário. A gente sabe que precisa buscar soluções e buscar maneiras diferentes para que isso não aconteça. Barbieri, boa noite, é Tarso Costa da 102 FM, prazer estar falando com você mais uma vez. Eu queria te perguntar o seguinte, em relação ao Emiliano Martins, você já falou que ele acabou sentindo o desgaste, né, precisava ser substituído, e por que é que você não colocou o Luan Cândido, que já atuou nessa função, mesmo improvisado, deu conta do recado como um volante? E a segunda em relação aos cartões, né, se a ideia era mesmo forçar alguns cartões de jogadores que estavam pendurados, visando já o confronto da Copa Sul-Americana, para poupar esses jogadores no próximo jogo do Campeonato Brasileiro contra o Bahia. E aí, o que é que aconteceu com o Arthur, né, que acabou sendo expulso direto, e nós não temos acesso ao que ele acabou falando para a arbitragem, o que acabou acontecendo. Queria que você pudesse esclarecer o que aconteceu ali para o Arthur ser expulso diretamente. Foi uma tentativa de forçar um cartão amarelo e aí a arbitragem acabou dando vermelho. Então, primeiro, em relação ao Luan, eu quis recuar o Ramírez por ser um jogador de meio campo, por já ter feito essa função em outros momentos importantes. Eu posso lembrar que o jogo nosso contra o Tolima na Venezuela, a gente jogou com o Ramírez de primeiro. Então a ideia era recuar ele ali porque eu entendi que era um jogador que podia se sentir mais confortável naquela função, né? Não pedi para ninguém forçar cartão. Até se eles fizeram isso, fizeram por conta própria, mas eu não fiquei com essa sensação, embora realmente muitos jogadores que tivessem pendurados tenham tomado o cartão. Em relação ao Arthur, eu fui conversar com o árbitro disse que ouviu alguma coisa que ele entendeu como ofensa, o Arthur disse que não ofendeu, enfim. Ele tomou a decisão de dar o vermelho, eu questionei ele se não poderia dar um amarelo, porque eu achava que estaria de bom tamanho, mas ele disse que entendia que não, que era dessa maneira. E, infelizmente, é isso. Maurício, é Silvio Loredo, Futebol Total, boa noite, prazer em ouvi-lo mais uma vez. Tá? Uma pena que a gente tem que conversar até nesses momentos, porque fica todo mundo de cabeça cheia e o resultado terrível, né? A apresentação também abaixo da crítica, então não tem nem muito o que falar da apresentação. O que eu quero te perguntar é o seguinte, como é que fica agora o planejamento para os 2 próximos jogos do Campeonato Brasileiro, Bahia e Fluminense fora de casa, com esse resultado desastroso em casa? Porque no meio destes jogos, Bahia e Fluminense, você tem o Libertad. De repente dá para abrir mão agora em virtude desse resultado e já pensar no Libertad? Ou muda aquilo que se pensava inicialmente e tem que se buscar um resultado positivo em Salvador a semana que vem? Bom, Silvio, boa noite, prazer falar com você. Eu não acho que muda o objetivo de tentar buscar um resultado positivo. Agora, sem dúvida nenhuma, eu vou ter que, de novo, tentar reconstruir, vamos dizer assim, ou encontrar uma outra equipe em função dos cartões. A gente já sabe de antemão que tem o Arthur fora, tem o Praxedes fora. Eu não me lembro agora se tinha mais alguém pendurado que tenha tomado cartão, mas os 2 eu tenho certeza que sim. E agora eu vou ter que, enfim, buscar fazer as soluções. Eu não tenho muita margem para mudar tanto assim. Eu acho que a gente tem que ter sabedoria agora para fazer uma semana
analisando a equipe do Bahia para buscar a vitória, mas também já tendo foco no Libertad, porque é um jogo decisivo e como a gente vai jogar sábado, 9 horas da noite lá em Salvador, quando a gente voltar não tem mais tanto tempo para ajustar muitas coisas para o Libertad. Então é agora ter sabedoria para separar essas coisas. Claro que a gente quer ir a Salvador e buscar uma vitória, mas também tem esse jogo que é uma decisão pela frente. Fala Barbieri, Jorginho, Alfamix FM, boa noite. Hoje não foi um dia feliz aí pro seu lado, pro time do Red Bull Bragantino, a gente fica até triste. Mas a minha é 2 perguntas e uma rapidinho. Até que ponto os jogadores aí, a gente vê o time do Atlético Mineiro, do Flamengo, não comparando peça individual. A gente vê que o time tem entrosamento, tem sequência, tem jogador que tem sequência de jogo. E no Bragantino acaba tendo, por lesões, por Covid, por não sei o quê, por isso, por aquilo, acaba não tendo sequência. Até que ponto isso te atrapalha? Um dia o Gabriel Novaes, outro dia o Alejandro, outro dia o Ítalo, e acaba à frente, acaba não tendo esse entrosamento. E a outra pergunta minha é o Vitinho. O Vitinho, o que acontece com o Vitinho? Que a gente já acompanhou o treinamento dele já lá na HWT, e ele treina, é leão de treino, e chega em jogo, já há 2 anos o Vitinho vem nessa oportunidade e acaba não agarrando, que eu lembro um jogo bom dele só em São Caetano. E o que acontece com o Vitinho, que a torcida, até nas redes sociais, acaba massacrando ele, falando que é um jogador a menos, é um aqui. Queria que você me desse essas 2 explicações para nós aí, só para deixar o torcedor um pouco mais ciente do que está acontecendo com ele. Não, em relação às mudanças, assim, é parte natural do jogo à medida que as lesões acontecem, ou o Covid, ou os cartões, e a gente tenta trabalhar para que todos aqueles que entrem consigam render o mais próximo possível do seu máximo ou do seu ideal, né? Já houve outras oportunidades aqui em que a gente elogiou a qualidade do elenco, enfim, os jogadores que entraram. Então eu entendo, concordo com você que a gente teve uma atuação abaixo hoje, já disse que é o sentimento de todos nós, mas eu não vou, a partir disso, tomar essa conclusão como definitiva, né? Preciso buscar soluções ao longo da semana para que isso não volte a acontecer. Em relação ao Vitinho, eu espero, você espera, e ele também espera e sabe que pode entregar mais. Ele vinha entrando um pouquinho nos últimos jogos, hoje ele teve a oportunidade de jogar por um período maior no primeiro tempo. Ele ficou 2 dias durante a semana afastado, porque teve um incômodo na coxa, então não treinou esses 2 dias, até por isso eu também quis tomar uma precaução, e o Praxedes tinha condição de jogar pelo menos 45 minutos, por isso eu fiz a troca, né? Eu sempre digo que são jogadores jovens, algumas vezes eu recebo críticas por estar falando isso. O que eu quero que vocês entendam é que um ser humano jovem tem mais dificuldade e oscila mais o seu desempenho do que um jogador mais maduro, não estou dizendo um jogador mais velho, né? Tanto é que de conhecimento público que o auge do jogador é ao redor dos 29 anos. Até os 29 anos o jogador oscila, tem mudanças de rendimento, de comportamento, ele ainda está evoluindo não só como jogador, como ser humano. Eu acho que isso pode explicar em parte. Agora, a explicação não ajuda nem a mim, nem a vocês que querem outro comportamento, nem ao Vitinho. O que a gente precisa fazer no dia a dia é tentar buscar e encontrar soluções para que ele possa render mais próximo daquilo que todos nós, inclusive ele, esperamos que possa acontecer. Barbieri, você falou aí na minha pergunta que você vai buscar soluções neste retorno. Eu gostaria de entender um pouco essas soluções. Seria num trabalho mais diferenciado com os atletas de meio campo ou um trabalho na linha de defesa ali com os zagueiros mesmo? Porque você tem um meio campo aí bastante recheado, né? Você tem o Cristiano, você tem o Emiliano Martinez que acabou de chegar, o Eric Ramírez, o Pedrinho, o Praxedes, o Vitinho, entre outros. Como é que vai ser esse trabalho? É dentro, fora de campo, trabalho mais reservado? Não, são as duas coisas, O Cristiano é um menino que recém subiu do 23, ainda não fez a estreia aqui com a gente. Eu preciso ter cuidado e sabedoria para evitar que, de repente, uma atuação fora de hora não permita que ele renda o possível e ele fique taxado e passe a ser alvo da torcida aí, como vocês citaram outros jogadores. O Emiliano acabou de chegar, então a gente precisa entender que
Infelizmente, a gente teve uma lesão de um jogador importante para nós e que era um dos pilares da equipe, que é o Raul. O Jadson teve boas atuações, mas estava suspenso para esse jogo. Ele volta. Então eu preciso encontrar qual é a melhor formação agora. Isso não acontece da noite para o dia, não é num passe de mágica. Eu sei que não é isso que o torcedor quer ouvir nesse momento em função do resultado, mas eu não posso me omitir de dizer a verdade. O fato é que eu não sei dizer quanto tempo isso vai levar ou em quanto tempo isso vai acontecer, né? Mas eu vou seguir trabalhando, tentando buscar soluções junto com o restante da comissão, trabalhando com jogadores de posicionamento dentro de campo, trabalhando aspectos técnicos e também trabalhando fora de campo, através do vídeo para melhorar as tomadas de decisões, enfim, e outras questões. A gente faz esse trabalho já ao longo do tempo e eu acho que a gente tem conseguido colher muito mais frutos do que o contrário, né? Haja visto o rendimento que vocês já viram que jogadores tiveram em outros clubes, quando chegam aqui passam a conseguir render num nível maior. Agora, as oscilações vão acontecer e essa mudança toda, quando você muda o eixo ou uma estrutura, um pilar da equipe, a equipe vai sentir, claro, a gente precisa agora trabalhar para tentar encontrar outros pilares e outras soluções. Barbieri, Eberson, novamente aqui da 102 FM, para encerrar aqui nossa parte. É lógico que a convocação de atletas para uma seleção brasileira mostra que o clube está desenvolvendo um bom trabalho, como é o caso aqui do Red Bull Bragantino, na convocação do Arthur e do Léo Ortiz. Mas somando essas duas ausências, mais o Ítalo, que treinou pouco na semana, o Lucas Evangelista, isso atrapalhou o processo dessas 2 semanas, desses 13 dias aí que o Bragantino teria para descansar, recuperar e para trabalhar alguns pontos táticos e técnicos da equipe? E você pretende contar, o que é que você tem de previsão em relação à volta do Lucas Evangelista? Ele volta para as decisões de Sul-Americana ou quem sabe contra o Bahia? Bom, primeiro, né, vamos lá. Se você falou do Léo Ortiz, do Arthur, do Ítalo, eu coloco o Praxedes, o Jadson suspenso, o Aderlan suspenso. E aí eu deixo para vocês fazerem as contas se isso tem um impacto ou não no que a gente vai desenvolver durante a semana e o trabalho, né? Enfim, eu acho que a resposta está implícita. Em relação ao Lucas Evangelista, ele ainda está no departamento médico, a gente está esperando uma evolução dele para que ele possa talvez treinar, não digo desde segunda-feira, mas alguns dias da semana. E se a resposta dele for boa e positiva, o ideal, pensando em Lucas Evangelista e pensando na decisão, é que ele possa jogar alguns minutos contra o Bahia para ir readquirindo o ritmo. Agora, não tenho como te dizer se isso vai de fato e efetivamente acontecer, porque isso depende da evolução e da resposta dele durante os treinamentos.